Paz seja convosco. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento também os irmãos que estão nos vendo pela internet. Que vocês estejam sendo abençoados, tanto quanto nós estamos sendo nesse culto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória ao teu nome, Senhor Jesus. Muito bem, meus amados, podemos respirar, tranquilizar um pouquinho, mas nesse mesmo espírito, o espírito de adoração ao nosso Deus, Deus Senhor dos Exércitos, fiel, aleluia. Eu gostaria de começar contando algo que aconteceu comigo essa semana, com os irmãos. Nós estávamos na terça-feira vindo, eu faço acompanhamento com a média, a cada 3 meses eu volto lá com a hematologista para verificar como é que estão os exames clínicos, né? E ela faz uma avaliação. E nós estávamos voltando, tudo bem, tudo dentro da normalidade, lá com a médica, mas nós estávamos voltando e choveu, né? Estava uma chuvinha, já não era mais uma chuvinha, né? Era uma chuva mesmo. E tudo começa a complicar no trânsito, né? Nós estávamos passando ali pela Cândido de Abreu, cruzando ela. E a Cândido de Abreu, ela tem 1, 2, acho que 3 vias. É bem complicado de passar naquela avenida ali. E quando eu me dei conta, o sinal abriu. Então eu estava no meio dela. E de uma forma que não tinha como os outros carros passar. Realmente eu estava trancando a rua ali naquela hora. E os motoqueiros já começaram a buzinar, carro buzinando, e eu confesso que fiquei nervoso ali. O que eu faço agora, né? Porque geralmente a gente fica ali naquele cantinho. Só que não tinha como eu ficar naquele cantinho ali. E eu fui deslocando com o carro, um pouquinho para a direita e fui indo devagar. Quando os carros estavam me vendo, mas tinha um motoqueiro que ele vinha pela lateral, então ele não me viu. Ele só me viu no momento onde ele foi surpreendido, né? E daí, moto gatilhou, né? Ele pisou, ele apertou o freio, parte da frente ele já foi para o chão. Nós vimos isso acontecer com ele ali, estava eu e a Fabíola, e acho que a Bianca também estava conosco. E o que fazer, né? Mais um problema agora. Continuei indo um pouquinho com o carro, a Bia só gritou, a Fabíola, né? Só gritou ali para ele, espera um pouquinho e a gente já volta. Estacionei o carro ali na frente, num local ali em cima do meio-fio, e voltei ali, estava chovendo ainda, como eu falei. Aí encontro ele já em cima da moto, aí com o braço, essa parte aqui da mão dele bem raspada, com sangue, né? Aí o visual que eu dei com ele, assim, eu vi que estava bem, né? Ele já tinha montado novamente na moto. E eu falei, quando eu cheguei assim, né, falando com ele, eu falei assim, poxa, você se assustou, né? Como eu jogando a culpa para ele, né? Porque se ele não tivesse se assustado, ele não teria puxado o freio e caído. Mas daí eu já na hora corrigi. Não foi tua culpa. É que eu fui me atravessando ali, estava fechado o sinal, mas eu não tinha o que fazer e daí você acabou caindo. Dele, sim, foi isso. Escorregou porque estava com uma chuva forte, estava liso, né? Mas é o seguinte, eu preciso ir buscar meu filho no colégio, me dá só o seu número e o seu nome e depois a gente entra em contato. Tá, dei o número para ele, dei meu nome e fui para casa. Ele foi para a casa dele, ou buscar o filho dele, e eu fui para casa. Pensativo naquilo, né? Como que estava a saúde dele, porque às vezes a gente cai e nem percebe, mas a gente se machucou, né? E passamos a noite, orei por ele, fiquei pensativo, fui trabalhar. No decorrer do dia, eu pensei, né? Ele vai mandar alguma mensagem, né? E confesso para os irmãos assim que também, além da mensagem de eu estar preocupado, eu estava preocupado com o valor, né? Pensando quanto que seria que ele iria me passar, que eu teria que reembolsá-lo. Né? Eu imaginei, sinceramente, pelo acontecido, ali uns R$500. Vocês já vão entender por que eu estou explanando isso antes da pregação. Aí, trabalhei na parte da manhã, apreensivo, olhando para o celular. Mas na parte da tarde eu não consegui, estava fazendo serviços que demandavam mais atenção ali, então eu não podia ficar olhando para o celular naquele momento. E passou. Vim para casa, não olhei no ônibus. Quando eu cheguei em casa, até a Bia me perguntou, porque eu estava parado na frente do portão. Na verdade, eu estava tentando abrir o portão mesmo, mas já vi a mensagem dele. E a mensagem dele, o nome dele é Fernando,
É interessante, né? Aí a mensagem dele falava assim, ó, eu sou o Fernando, o rapaz que se acidentou lá na moto. O custo dos remédios foi R$ 78, só precisei passar alguns medicamentos ali, e também fazer uma limpeza. A manutenção da moto, que foi o alinhamento das bengalas, estou lendo a mensagem dele aqui, do guidão, e a troca do retrovisor custou R$ 120. Então, 120 com 78 dava quase R$ 200. Dava R$ 198. Mais embaixo dessa mensagem estava assim, ó, mas fique na liberdade. Caso você esteja com alguma dificuldade, não precisa ajudar em nada. E eu vou orar por sua família. Caso contrário, meu Pix. E daí ele seguiu com o Pix. Amados irmãos, esse Fernando, ele demonstrou, primeira coisa, que a situação, não importa a situação, ele foi cristão. Ele continuou sendo cristão. Não importa a situação, ele teria todos os motivos para talvez ali ter aumentado a voz, ter falado, você é um louco, você cruzou o sinal. Apesar de eu não ter cruzado o sinal, mas eu estava cruzando devagarzinho. E ele se assustou. Ele podia ter inúmeras situações para me chamar a atenção. Talvez nesse valor que ele passasse para mim, ele podia ter falado R$ 500, eu tinha que pagar. Eu estava errado. Foi por minha culpa que ele caiu. E eu recebo essa mensagem. Uma mensagem diferenciada. Que no ler essa mensagem, você começa já a saber. Esse cara é cristão, não precisava nem ter o resto. O cara é uma pessoa que crê em Cristo e lê e pratica a palavra de Deus. Porque ele poderia, como eu falei, ele poderia ter todos os motivos para ter me agredido de alguma forma verbal, e é isso que nós temos visto. Muitas das vezes, a pregação hoje, o tema que eu quero trazer para nós é: as ações falam mais que as palavras. Hoje nós vemos cada dia mais que... Nossa, esse horário aqui atrapalha a gente um pouquinho. Porque eu vi 19, eu falei, meu Deus, será que já foi 19 minutos? É a hora, né? Então tá certo, mas eu tô tranquilo. Então, nós vemos isso acontecer, as pessoas estão tendo com seus pavio curto. A expressão que eu procurei até na internet é pavio curto. Quem faz psicologia sabe que isso aí, não com essa palavra, pavio curto, mas ela é um CID. As pessoas estão chegando ao ponto de, se isso for visto que você fez mais de 4 vezes durante o ano, você já tem um CID para aquilo ali. Você já tem que começar a procurar uma terapia, procurar alguém para falar, porque você está explosivo demais. E eu não imaginava que isso poderia ser um CID, mas ele tem realmente um CID, um código de doença. Então as pessoas têm que entender isso, que hoje nós mesmos estamos ficando diferenciados. Nós estamos tratando das coisas com muito mais... com raiva, ou nós não estamos tendo uma compaixão com os nossos irmãos. Isso nós temos visto em várias situações. No trânsito é uma delas, por isso que eu trouxe o que aconteceu com a gente lá. Ele teria todos esses motivos para fazer isso, mas ele não fez. Então ele está praticando a palavra de Deus. Nessas coisas, nessas situações que as pessoas estão com pavio curto, o que é isso, o pavio curto? É tipo, alguém faz algo para você. Você tem motivo de repente, falar de uma forma diferenciada. Você se acha que você tem esse motivo para fazer. E você já faz. Por isso, muitas pessoas estão hoje, talvez, brigando, entrando em vias de fato, brigando na rua, brigando na sua casa, no seu lar. Por quê? Porque não conseguem mais administrar essas coisas. Literalmente, elas estão de pavio curto. E isso nós temos visto, então, no trânsito, na escola, nas famílias. E às vezes essas pessoas, depois, quando elas são questionadas, perguntam, mas por que você fez isso? Por que você brigou? Por que você xingou? Por que você fez? Ela não se lembra. Ela simplesmente deu um apagão na cabeça dela e ela começou a fazer. Xingou, ofendeu. Assim, nós estamos vendo que as coisas estão caminhando nesse sentido. As pessoas realmente estão com os seus pavios curtos. Elas procuram saber dos seus direitos. Se é meu direito, então eu vou reivindicar. Eu quero fazer. Você pisou no meu pé. Não, você não podia pisar no meu pé. Você fez tal coisa. Não, você não podia. Ela já vai tentar, de alguma forma legal, procurar os seus direitos. Ou senão, ela já solta os cachorros, né, em cima das pessoas.
literalmente, fala mesmo, e vai, não importa como essa pessoa vai receber, ela não pensa, ela simplesmente age. E é isso que tem acontecido conosco. E a pergunta é, na verdade o que está acontecendo é que as pessoas estão perdendo o senso dos seus limites. O que nós vemos é isso, as pessoas estão perdendo o limite. Elas não têm mais aquela sensação de filtro, que antes ela segurava um pouco, ela minimizava um pouco aquilo. Ela dava uma acalmada, respirava, contava até 10, e daí ela ia falar. Então as pessoas elas não estão fazendo mais isso, elas estão realmente agindo dessa forma. Meu sogro, ele faleceu com mais ou menos 65 anos, Luiz Alberto. Eu percebi isso nele, porque eu conheci ele com mais ou menos, estava com 50, um pouquinho antes dos 50 anos. Ele era mais tranquilo. Ao passar do tempo, ele começou a falar o que vinha na cabeça dele. Ele mesmo chegava para a gente e falava assim, eu falei mesmo, porque eu já tenho 65 anos, as pessoas têm que me entender, eu vou falar mesmo. Então você vê que isso acontece com pessoas mais velhas. A minha mãe, por exemplo, ela estava assim, com uma certa idade já, ela tinha perdido o pudor, né? Minha mãe, às vezes, acordava de madrugada e, do jeito que ela estava, ela saía. Ela já estava assim mesmo. Às vezes, vai no banheiro sem fechar a porta. São coisas que acontecem com as pessoas com mais idade. Elas vão perdendo esse filtro. Já não tem mais vergonha, já passaram tantas situações na sua vida que elas não estão mais assim. Só que isso é com as pessoas mais velhas. Só que nós temos visto pessoas mais novas também tendo essas atitudes. Não de tomar banho com a porta aberta, não isso, mas assim, atitudes na hora que dá ira, naquele momento onde acontece alguma coisa, eles tomam essa atitude. Uma coisa que também me chamou a atenção, os mais antigos vão lembrar, que quando a gente ia numa repartição pública, não havia nada. Agora, de uns 6 anos, eu acho que eu me recordo de uns 6 anos para cá que isso começou a acontecer. Você vai em uma repartição pública, no hospital, num órgão assim do governo, INSS, está lá estampado lá um cartazinho assim, ó, é o artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou na razão dela, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. O que isso aqui é? Isso aqui é uma defesa. Eles colocaram isso lá porque as pessoas estavam vindo e xingando eles. A pessoa chegava num posto de saúde, onde você chega lá, e realmente eu passo sempre por ali, eu vejo, é difícil, até de madrugada, 3 horas por isso, é difícil você não ver 10 pessoas, no mínimo ali, naquele local. Você sempre está vendo pessoas. E as pessoas, quando acontece isso com elas ficam nervosas. Elas ficam, não, toma uma atitude, eu quero que venha um médico aqui. E elas vão e às vezes chegam lá e falam de uma forma mais ríspida com as pessoas. Então isso aqui foi uma forma que eles acharam de segurar um pouco disso daí, porque as pessoas chegavam lá, e isso que eu estou falando só às vezes as pessoas falarem verbalmente, mas elas podiam entrar, brigar, chamar a atenção, desacatar elas, então começaram a colocar isso aqui, porque isso é uma lei. Só que agora eu estava vendo que agora eles estão também tendo que tirar isso aqui, porque isso aqui é uma mão de duas vias. Ao mesmo tempo que nós não podemos fazer isso por eles também têm que fazer algo de honrado, algo de certo para isso. Eles não podem simplesmente te abandoná-la. Então eles também, é uma coisa que eles usaram para defesa, mas isso também pode ser usado contra eles, porque eles têm que fazer um serviço bom, digno. Não esperar uma pessoa ficar esperando muito tempo. Isso que eu estou falando é só no âmbito assim da saúde, que é onde nós ficamos mais com os nossos nervos mais à flor da pele, né? Você está doente, você está ruim, e você ficar esperando é ruim. Só que, por sua vez, o que deveria acontecer? Um bom senso, o próprio médico. Só que o médico, às vezes, ele pensa assim, ó, eu tenho tal hora para ficar aqui, eu tenho 6 horas para fazer o meu plantão. Se eu atender os 20 que estão lá, vai chegar mais 20. Então, eu atendo mais ou menos ali 1 por cada hora, o que vai acontecer? Aqueles que verem que está muito cheio vão para outros lugares. Talvez eles pensem dessa forma. Então, isso, veja, que é uma coisa ruim, que vai acarretando outra coisa ruim, e pessoas vão perdendo a sua paciência. Então, nós vemos isso acontecer em inúmeras situações. E eu gostaria de perguntar para vocês assim, será que essas coisas, elas só estão acontecendo nesse tempo? A Covid, todas essas coisas, elas influenciaram para isso. Hoje nós estarmos com o nosso pavio curto. Mas será que ela só acontece hoje? Será que ela não aconteceu lá no passado? Será que não tinha lá
tempo dos apóstolos? Com certeza tinha. Mas ela vem ficando cada vez mais aflorada. O que eu gostaria de trazer um texto hoje, agora nós vamos entrar nesse tema que eu trouxe, nós vamos então ler um texto. O texto está lá em Colossenses 3, nós vamos ler do 12 ao 17. Amados irmãos, fiquem em pé, nós já vamos dando aquela acordada. Não deu nem tempo, né? Mas já dá espertada no corpo. Então assim, Colossenses 3, 12 e 17. É a carta à cidade de Colossos, o apóstolo Paulo que escreve. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizeres, seja na palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, venha tocar aqueles que aqui estão. Me usa como instrumento nas Tuas mãos, Pai, que eu venha a ser esvaziado, e que o Senhor me use como instrumento, Senhor Jesus, e que eu possa proclamar a Tua palavra, Senhor Jesus, com autoridade e poder, Senhor Jesus. Porque assim como o Senhor falou comigo, eu venho agora, Senhor Deus, para transmitir a Tua palavra à Tua igreja, Senhor Deus. Fala com Teus filhos, Pai, ministra no coração deles, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os amados podem se assentar. Então nós vimos ali que essa carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, escrita à cidade de Colossos. Apesar do apóstolo Paulo nunca ter ido nessa cidade, ele foi uma das cidades que foram fundadas por Epáfras, era um amigo, irmão dele. Então essa carta que ele está escrevendo ao povo, mas ia chegar a Epáfras. Então o que ele estava falando? O Epáfras provavelmente tenha contado o que estava acontecendo nessa cidade, e ele retorna então essa carta que nós lemos, que é a carta aos Colossos, a cidade de Colossos, aos Colossenses. O que estava acontecendo? A igreja de Colossos estava passando por um momento de ataque de falsos mestres, que sempre quando uma igreja era fundada, isso acontecia. Sempre que uma igreja era fundada, Paulo vinha, fundava a igreja, ou no caso estava vindo e fundando outras igrejas, e existia um povo chamado agnósticos, que eles vinham atrás e iam tentando distorcer tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi pregado. Então, o que eles atacavam? Eles atacavam principalmente a obrigação, em termos assim de costumes, comidas e bebidas, o que podia e o que não podia. Eles atacavam sempre em cima disso, mas no fato de dizendo que você tinha que fazer aquilo, uma obrigação. O afastamento da supremacia de Cristo e da sua suficiência para todos. Então eles diziam que não precisava ser não era somente Cristo, era algo mais que você precisava fazer para a sua salvação. Então eles tiravam a supremacia de Cristo, do que Cristo fez na cruz. A negação da natureza humana de Cristo. Eles também faziam isso. Eles vinham negando a natureza de Cristo, humana de Cristo. E vinham distorcendo. Então Paulo, quando ele escreve aos Colossos, isso também aconteceu aos Efésios, várias cartas, eles vêm e vinham esses ataques a essas igrejas. Então ele sempre teve essa preocupação de estar falando. Por isso nós vimos que várias vezes o Paulo escreve falando, vocês estão fazendo isso, mas não é melhor que vocês façam isso aqui. Vocês estão indo contra a palavra de Deus. Paulo sempre está orientando. Todas as cartas elas têm esse sentido. E a de Colossos era também nessa situação.
Todas essas falsas teorias, conspiração para limitar a grandeza e a autoridade de Jesus, elas são chamadas de gnosticismo. Então é interessante nós sabermos que lá naquele tempo já existiam as pessoas indo pregar contrário, falsos mestres. E nós vemos isso também hoje acontecendo dentro das igrejas. E vemos essas pessoas estarem pregando. Por isso nós temos que sempre estar caminhando, olhando para a palavra de Deus, lembrando daquilo que está sendo falado, para que nós não se deixemos a ser enganados. Amém, meus irmãos? Então vamos começar no primeiro versículo ali. No versículo 12 do que nós lemos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Está lá em Colossenses 3,12. Aqui é interessante, eu vou colocar para vocês mais um texto. Se o irmão puder colocar, eu gostaria que você colocasse na Ara. O Marcos 16, 15 até o 16. Marcos 16, na Ara. Se você tiver a Bíblia Ara, você também vai... Por que eu estou pedindo para que vocês leiam? Vocês já vão entender. Diz assim, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então está lá em Marcos 16, 15 e 16. Aqui nós lemos que esse texto é o texto da grande comissão. Nós lemos lá em Mateus também, Mateus 28, a partir do 19, ele vai falar da mesma forma. E o que ele está falando nesse sentido aqui de Marcos? É que naquele momento onde Jesus ia subir aos céus, ia ser assunto aos céus, então ele deixa esse como um mandamento, uma ordenança aos discípulos. Então ele fala, ide e pregai o evangelho a toda... Por que eu pedi na Ara? Porque na Ara fala criatura. Na NVI vai falar pessoas, a todas as pessoas. E é interessante nós sabermos o que é criatura e o que é pessoa. Eu pergunto para vocês, você sabe o que é criatura e sabe o que é pessoa? O que é filho? A diferença em criatura e filho? Nós precisamos saber. O Senhor Deus, Ele amou a criação. Toda criatura. Todos somos criaturas. Deixamos de ser criatura quando? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e legítimo Salvador. Lá em João 1,12 fala que nós tivemos o direito de ser chamados de filhos. Então nós deixamos de ser criatura para ser filhos. Isso é muito importante. E nós lemos ali que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Isso é algo que nós temos que entender no nosso coração. Por isso que nós aceitamos o Senhor Jesus. Nós aceitamos, reconhecemos os nossos pecados, pedimos perdão e por isso somos salvos. É isso que nos salva. Voltando então lá. Portanto, como por escolhido de Deus, então escolhidos de Deus, quem são? São os filhos. Agora nós estamos falando com os filhos. Então, nós, filhos de Deus, santo e amado, nós temos que ter profunda compaixão. Profunda compaixão. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, nos lembra o quê? Aos frutos do Espírito. Aonde que nós vamos encontrar? Gálatas, a partir do capítulo 5, do 22 em diante. Nós vamos ver o fruto do Espírito. Fruto do Espírito de quem? De Deus. Nós temos que buscar os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são de Deus. É atributo de Deus, mas Ele nos concede a nós. Como que Ele concede a nós? Quando nós buscamos. Então é possível ter acesso a esses frutos. Porque se nós buscarmos. Vocês já viram que o Senhor Deus, Ele pede para que nós não adoremos imagens? Por que será que Deus fala isso? Não adoremos imagens de Deus, do que seja, Deus pagões, não adoremos imagem. O que a imagem é? Ela tem olhos, mas não vê. Ela tem ouvidos, mas não escuta. Ela tem boca, mas não fala. Ela é uma estátua. O Senhor não quer que nós oremos para elas. Agora o Senhor, por sua vez, Ele faz o quê? Pede para que nós oremos a quem? A Ele. Mas por que o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que não precisa de nada, pede para que nós oremos para Ele? Porque segundo o que Ele falou lá, que se nós adorarmos imagem, nós se tornamos semelhantes a ela. Se nós adorarmos agora a Deus, o que nós vamos fazer? Automaticamente nós seremos semelhantes ao nosso Deus. Então nós oramos para que fiquemos próximos
aquilo que Deus é. E o atributo de Deus, os frutos do Espírito vão chegar até nós quando nós orarmos e buscarmos. Então nós temos que acessar esses frutos. Nós éramos criatura, e quando criatura nós tínhamos totalmente o contrário a isso. Mas agora nós fomos filhos e temos que buscar esses atributos. Compaixão. Compaixão é o sentimento que caracteriza pela piedade, empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Então, esse Fernando, meu irmão em Cristo, quando lá me falou, ele teve empatia, ele se colocou no meu lugar. Ele pensou, se ele não tiver dinheiro, então eu vou orar por ele. Então nós temos que ter essa empatia, porque quando a gente tiver empatia, nós vamos olhar, mesmo que nós tenhamos que chamar a atenção de uma pessoa, mesmo que eu tenha que chegar, Márcia, você está fazendo errado alguma coisa, mas eu chego com carinho, num canto, falo com ela, por sua vez vai falar da mesma forma comigo, então nós temos que ter empatia. Chamar a atenção, nós chamamos em local recluso, elogiar, nós elogiamos ao público. Isso é a característica de chefe, líder. Primeira coisa, vai chamar atenção, chama em particular. Vai elogiar em público. Então são coisas que nós temos, frutos do Espírito. Nós temos que ter essa empatia. Nós temos que se colocar no lugar do outro. Nós temos pessoas aqui com debilidades aqui na igreja. E nós temos que olhar para isso. E ter essa empatia, se colocar no lugar dele. Temos pessoas aqui que precisam de uma locomoção diferenciada, precisam de uma cadeira. Ou outras que precisam de um aparelho de oxigênio. E isso, vocês estão vendo esse barulho que nós estamos aqui? Praticamente zero, né? Se nós ligarmos o ventilador, vai começar a chiar. Se tivesse um aparelho de produção de oxigênio, vai fazer barulho. Isso está incomodando nós, porque esse barulho, esse silêncio é gostoso, principalmente para dormir, né? Mas esses barulhos, nós temos que ter empatia por essas pessoas. Faz parte da igreja. Nós temos que amar os nossos irmãos, isso é inclusão. Nós tivemos aqui umas palestras sobre inclusão, e nós temos que entender isso, não é a gente pegar, no momento que a gente liga um negócio daquele, todo mundo olha para trás. Nós estamos tendo empatia, porque nós queremos às vezes, simplesmente por curiosidade, nós queremos olhar para trás, mas isso dá um constrangimento na pessoa que está ali com aquela debilidade. Então nós temos que amar o nosso próximo, amar, é isso que o Senhor Deus está falando através de Paulo. Nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que cuidar, quando a gente fizer algo, ver alguma coisa de errado, ter paciência, falar com amor e com carinho, e se colocar no lugar, como é que ela vai receber essa minha informação? Se coloque no lugar dela, não é simplesmente porque eu tenho direito, eu tenho direito de vir aqui na igreja e ficar nesse silêncio, mas eu também tenho direito de vir aqui, e a pessoa dá um glória a Deus, um aleluia ali, e eu estar aqui na mesma unção, na mesma oração. Nós temos que entender isso, amar ao nosso próximo. Bondade. Bondade é uma característica daquela que tem inclinação para o bem. Pessoas que têm bondade, elas são inclinadas a fazer o bem. Então nós temos que ter isso no nosso coração, nós temos que buscar isso, buscar de Deus essas situações, a bondade. A humildade. O que é ser humilde? Ser humilde é não, dependendo da situação que eu estou, independente do local que eu estou, eu tenho que ser humilde. Porque o contrário disso, nós vamos ver o quê? Pessoas que querem ser adoradas, pessoas que querem ser chamadas, ela chama atenção. E nós temos que cuidar muito com isso, porque teve um anjo, que era um anjo de luz, que por querer ser adorado, ele foi expulso do céu. Ele foi chutado de lá. E mais aqueles que estavam do lado dele. Então nós temos que ter cuidado, sermos humildes, não buscarmos adoração para nós, nunca é nós, nunca é eu, é sempre o Senhor. É Ele que faz através de mim, sermos humildes, simples de coração. E isso tudo num pequeno versículo que nós lemos. Mansidão, benignidade, é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como generosidade, bondade e benevolência. Eu pergunto para vocês, é fácil ser isso? Não é fácil. Aqui, eu estou vendo aqui, não, é difícil. Não está na nossa natureza sermos bons. Pelo contrário, parece que tudo que parece que é ruim, nós queremos fazer. Se vão me jogar uma pedra, eu já quero jogar 5.
Isso está na nossa carne, é assim que nós agimos. Se querem falar mal de mim, então eu vou falar mais mal daquela pessoa. São coisas que estão em nós. Então nós temos que lutar, é difícil. Nós temos que lutar contra essas coisas em nossas vidas. A paciência. A oração e a busca em Deus é o maior instrumento de testar a nossa paciência. Porque tudo nós queremos para agora. Né? Já passou até, era para agora, já passou, nós somos imediatistas, e cada vez mais nós estamos sendo dessa forma. Então nós chegamos a orar para Deus, mas Deus tem o tempo dele, e se Ele vai responder ou não. E quando nós oramos e buscamos de Deus, nós vemos que nós temos que ter paciência para buscar no Senhor. E a paciência é um dom de Deus também, porque é difícil ter paciência. Quando a gente quer, a gente já não quer nem, a gente já olha assim, eu vou comprar de tal lugar, porque vem mais rápido, porque o outro lá demora. Aí aqueles com menos paciência ainda vão lá e compram na loja já, porque eu quero pegar ali, eu quero já estar com ele aqui, quero abrir. Então as pessoas não estão tendo paciência para as coisas. E inúmeras outras coisas, como a gente citou, às vezes você vai no hospital ou ali no SAMU, você quer que o atendimento seja na hora. E tem um tempo para aquilo acontecer. Até faz parte do processo de esperar para eles verem como é que você está clinicamente. É um tempo ali para eles verem se a tua pressão baixa, se a tua pressão alta, aumenta, se a tua temperatura baixa, a temperatura aumenta. Então aquilo ali é um processo, já está sendo em avaliação. Só que nós não entendemos. E queremos cada vez mais as coisas, esse imediatismo. Lá em Gálatas, no 5, 24 ao 26, fala assim, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, procurando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, olha a orientação. Nós éramos criaturas, nós hoje somos filhos. Foi pago um preço por isso. Foi pago um preço pela nossa vida. E nós temos que honrar isso, nós temos que buscar estarmos cada vez mais próximos daquilo que é o nosso Deus. Com amor, com mansidão, com paciência. E nós estamos precisando aqui, nesse âmbito, lá fora, na nossa família, em todos os lugares nós estamos precisando desses atributos de Deus. A velha criatura. Vamos ler um pouquinho sobre a velha criatura, aonde nós estávamos? Lá em Colossenses, não precisa ficar em pé, vamos só prestar bastante atenção. Colossenses 3, do 5 ao 10. Nós estávamos lendo do 12 ao 17. Agora nós vamos ver na mesma carta, Paulo agora fala de uma forma, o que é a velha criatura. Diz assim lá na palavra de Deus: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O que ele vai falar? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Estamos continuando a pregação de quinta-feira. Quem esteve aqui, perdeu. Estamos continuando com ela. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Vamos frisar esse texto? Olha o que ele fala no versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que viviam na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. O que nós lemos, o que nós vemos, essa é a palavra de Deus. Nós temos que abrir mão da velha criatura, mas é uma luta constante, diária, e somente através das orações, da busca, da leitura da palavra. Quando nós lemos a palavra, nós conhecemos o nosso Deus. Quando lemos a palavra, nós conhecemos o nosso Deus. É assim que isso vai entrar e vai trabalhar na ação das nossas mentes. Porque se você não fizer isso, você tende para uma velha criatura. Você volta a fazer aquilo. Você volta a fazer as coisas erradas, porque você não está praticando. Você não está buscando de Deus.
no Colossenses 3:13, do texto que nós lemos. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns aos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Suportem-se uns aos outros. O que dá a ideia de suportar? É mesmo nas diferenças, mesmo que nós vejamos algumas situações na vida dos nossos irmãos que são diferenciadas, que são debilidades dele, nós temos que entender e amá-los, suportar aquilo ali, porque aquilo faz parte do nosso treinamento, faz parte daquilo que nós estamos vivendo dentro da igreja. Então, às vezes, nós temos situações em nossas vidas que nós não conseguimos agradar todo mundo, nós não fazemos isso, nós não conseguimos. Então vai ter pessoas que nós teremos mais afinidades. Talvez em algum outro lugar eu tenha mais afinidade. Você tem afinidade com outra pessoa. E por algum motivo, você às vezes não é chamado. Você é esquecido. Porque você não está no meu hall dos meus amigos. Por isso eu te amo menos? Não, é que eu não te conheço tão bem ainda. Temos que estreitar esses laços. Mas é difícil. Se dentro da igreja já é difícil, imagine lá fora. Então nós precisamos estreitar. Como que nós fazemos isso? Suportando as debilidades do meu irmão. Porque se eu não suportar, eu cutuco. Se eu não suportar, eu olho para trás. Se eu me irrito com as coisas. Então nós precisamos suportar uns aos outros. E também no suporte, dar suporte mesmo. A pessoa tem uma debilidade. Vamos imaginar que a pessoa não consiga bater palma no momento certo da música. Isso é complicado. Não é complicado? É. Eu já fiz isso. Eu conseguia concentrar numa coisa e de repente eu estava batendo palma fora do ritmo. E daí você vai chegar como? Acabou o culto para mim. Acabou o culto para mim. Eu cheguei em casa. Não. Vai lá, chega no irmão lá, conversa com ele um pouquinho, fala de uma coisa lá, faz aí igual o pastor, conta uma piada ali, abre um jeito ali de conversar com ele, daí depois você chega nesse assunto e fala, irmão, eu vi ali e tal, bate a palminha ali naquele horário, todo mundo certo, vai conversar, vai falar. E tem outras situações, eu só estou dando um exemplo de uma situação. O louvor não é aquele que eu queria, eu gosto dos louvores mais antigos. Mas hoje cantaram uns novos lá que eu não sabia. Eu fecho a cara e fico lá. Não, meus queridos, vamos aprender, vamos fazer com amor, vamos se alegrar uns com os outros. Nós precisamos disso. Isso faz parte do suportarmos uns aos outros. Talvez o irmão fale alguma coisa também diferente, é difícil de entender, eu não sei, até a voz, tonalidade de voz. Às vezes tem pessoa que tem a voz muito fininha, e é difícil de ouvir, a outra tem muito grossa. Então, são características, e nós precisamos suportar essas debilidades. E é interessante que isso é uma mão de duas vias. Por quê? Porque eu tenho que aprender a suportar você, mas ao mesmo tempo, eu que tenho a debilidade, tenho que saber que o meu irmão incomoda meu irmão. Então eu tenho que tentar melhorar. Se não for possível, que nem é o caso de algumas situações que demandam um aparelho, demandam alguma locomoção, então nós mudamos, até a se movimentar no culto. Tem pessoas que às vezes começam a se movimentar no culto, o outro olha para trás e fica, poxa, mas por que não fica prestando? Onde que está a tua atenção? A tua atenção está na roupa do irmão, como foi falado? A tua atenção está no que ele se mexe no banco? Não, a tua atenção tem que estar aqui, na palavra de Deus. É aqui que tem, porque se você estiver prestando atenção nessas coisas, as outras coisas não vão te incomodar, eu tenho certeza. Porque não me incomodo mais. Entenderam? Também sou. Então a gente tem que prestar atenção na palavra de Deus. Começar aqui, acho que os irmãos não lembram, mas tem tempo que eu vim aqui e dormia. Chegava e dormia. Quando a velha criatura, sabe? Vinha aqui porque eu não entendia nada do que estava falando. A partir do momento que eu vim e comecei a prestar atenção, você não dorme. Quando você está prestando atenção e está ali entendendo o que está falando, vendo como é que o irmão vai falar, porque aquilo ali já pode ter sido pregado 2, 3 vezes. Eu posso estar pregando coisas que vocês já ouviram, mas é um jeito novo, diferente de falar. É outra pessoa, é outra dor, é outro entendimento. E nós precisamos disso. Tudo essa diferenciação de nós precisamos. Então, isso está em suportar uns aos outros. E a pergunta que eu quero fazer a vocês têm suportado seu irmão?
Amém? Posso ouvir um amém? Você tem suportado o seu irmão? Você tem suportado aquele que ainda é criatura? Porque esse também nós temos que suportar, aquele que é criatura. Ele tem o seu tempo, por mais que nós sabemos, está tudo aqui na nossa cabeça, está tudo como que nós temos que falar com a pessoa, sabemos tudo, só que ela não está naquele mesma vibe sua. Ainda Deus está trabalhando naquele coração. O que nós temos que fazer é plantar a semente. Em tempo oportuno, quando aquele coração estiver ali, ele vai alcançar. Então nós temos que ter essa paciência até com aqueles que são criatura, que ainda não conheceram, que não amadureceu isso no seu coração. Agora eu te pergunto mais uma coisa, você tem pedido perdão a Deus e ao ofendido das atitudes que você tem tomado? Porque a primeira coisa que já é difícil é nós pedirmos perdão a Deus. Porque quando você acha que você está certo, você não pede perdão nem para Deus. Você não viu que aquilo está errado. Eu fico ali, não, o irmão pisou no meu pé. Por que ele pisou no meu pé? Você não consegue pedir para Deus perdão. Você não vê que aquilo é perdão. Então, nós primeiramente temos que pedir perdão a Deus, reconhecer, entender que aquilo ali está ofendendo, que aquilo está machucando, que aquilo está doendo. Nós chegamos, Senhor Deus, me perdoe, me desculpe. Senhor, eu não queria ter feito aquilo. Mas essa velha criatura que está aqui, ela tenta, ela fica falando para mim, e eu fiz isso. Então, Senhor, me perdoa, me ajuda. O sangue de Jesus tem poder mesmo. Clama isso, me ajuda nisso, está difícil, é uma situação que eu não consigo vencer. Então eu preciso pedir a Deus. E em seguida, que é a mais difícil de todas, é quando você vai pedir perdão por irmão. Porque Deus você vai trazer um assunto à tona, que já está esquecimento, mas é preciso pedir perdão por irmão. Porque você machucou alguém. Então você precisa pedir perdão. E o Senhor fala assim, ó, não é o Senhor, é só um pensamento. Nossa, estou precisando mesmo de um óculos, meu Deus. Nem a letra aqui está embaralhando. Perdoar as pessoas é uma demonstração poderosa de que as amamos. Como Deus é o Pai que nos ama, Ele quer perdoar os nossos pecados, para restaurar a nossa relação com Ele. Assim como Deus quer que amemos o nosso próximo, da mesma maneira devemos perdoá-lo. Eu gostaria de ler lá em Colossenses 3 e o 15, que é o que resta dos textos que nós vimos. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine a aconselhar-se uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. O pastor Odair, quando pregou para nós aqui, ele falou uma frase. Lembram da frase? De 100 homens, 1 lerá a Bíblia, 99 lerá o cristão. Quem escreveu isso foi o Will Moody. Ele é um inglês, ele nasceu em 1837, morreu em 1899. Ele era um evangelista, arminiano e editor. Ainda na sua adolescência, ele aceitou Jesus. Depois, com 23 anos, ele saiu, ele trabalhava numa sapataria, ele saiu e foi ser missionário. Se tornou um escritor. E ele falava do amor de Deus. Então ele fala, lá naquele tempo ele já entendia, que de 100 homens, 1 lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Isso resume tudo que nós lemos ali do 15 ao 17. Muitas pessoas não vão conhecer a palavra de Deus, ou não conheceram ainda, mas elas estão conhecendo essa palavra através da sua vida. Lá fora, aqui dentro e lá na sua casa. Se teu filho não consegue ver esse cristão lá na sua casa, como é que ele vai conhecer a Cristo? Nós temos que amar o nosso filho e sermos um exemplo
daquilo que está na palavra de Deus, porque eles estão nos olhando. Eles estão conhecendo a palavra de Deus através de nós. Da mesma forma, os pais também têm que ser representante de Cristo, imitador de Cristo nos seus lares. O filho tem que ser, o pai tem que ser. A palavra de Deus fala, incuta na sua cabeça, que ainda mesmo na sua velhice, ele se lembrará. Só que, incutir a palavra, mas se nós tivermos por ações, eles também conhecerão. Porque muitas vezes tem filhos que gostariam de ter o pai que está aqui na frente. Gostariam de ter o pai que está aqui na igreja. Mas não conseguem reconhecer o pai que está lá em casa. É totalmente diferente. E isso é para os dois, não é para o pai só, não. É para a mãe também. Tem muitas mães que são diferentes lá na sua casa. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo. Termos esse amor. O princípio é o amor. Eu não faço mal porque eu sei como é o mal. Então eu tenho esse amor. Um amor a Ele. Gálatas 5,17. Estou concluindo. Gálatas 5,17. Vou pedir para que os irmãos fiquem em pé, já estamos encerrando. O tema era, ações falam mais que palavras. Gálatas 5,17, no 5 e no 17 fala da seguinte forma. Então é uma outra carta, o apóstolo Paulo falando agora ao povo de Gálatas. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se você se moldem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que você não fazem o que desejam. Essa é a palavra de Deus. Uma outra situação, um outro povo. E Paulo está falando para eles. É uma luta. É uma luta entre a velha criatura e o novo homem, aquele que é o Filho de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Meu tempo está estourado, mas eu preciso falar para vocês. Buscando nessa palavra de Deus, o que o Senhor me trouxe é o seguinte. Deus tem inúmeras bênçãos para derramar sobre essa igreja, sobre a fonte da vida Camargo. Mas tem coisas que impedem. Então nós precisamos entender dessa palavra e que o amor venha prevalecer em todas as nossas vidas. Deus tem bênçãos na sua vida, na sua família, mas tem coisas que estão impedindo isso de acontecer sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós lemos lá em Colossenses, que diz assim no 6, no 3, 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então nós temos uma escolha, andarmos na obediência ou andarmos na desobediência. A desobediência nos trará problemas, trará a ira de Deus sobre as nossas vidas. E essa ira ainda é por amor, porque Ele está querendo consertar algo na sua vida, consertar algo na minha vida. Então, amados, eu peço com muito carinho, com muito amor. Eu falo para vocês, Deus tem bênçãos sobre essa igreja, Deus tem bênçãos sobre a tua família, Deus tem bênçãos sobre a tua família, mas precisa você colocar essas coisas diante de Deus, buscar em oração para que você fique semelhante a Ele, semelhante a Cristo, sejamos cristãos, pequenos cristos imitadores do Senhor Jesus.